Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês também, tá? Graças a Deus, né, pessoal, a gente ainda continua nessa realidade, né? Que a gente conhece como terra aqui, a gente está nesse terra, que é um plano de consciência físico, né? Aonde a nossa consciência tem um corpo físico, né? Você tem, não é? É uma parte sua, né? Um corpo físico para poder estar nessa realidade aqui. As pessoas precisam entender isso, tá? Porque ela não é o corpo, né? Tem muitas pessoas que quando tem EQM, né, saída do corpo, tem muita surpresa, porque ela tá tão apegada ao veículo, o corpo. Aí quando ela sai, que ela se vê lá e vê o corpo também, né? Aí ela tá pensando lá no outro plano espiritual, ela disse, oh, quem sou eu? Eu sou aquele ou eu sou esse aqui? Cria, criou uma confusão, né, pessoal, na mente, né? Porque isso não foram escondido esse conhecimento da gente, tá, pessoal? Agora, com essas experiências, com esses, né, estudos da espiritualidade, que as pessoas estão tomando consciência disso, entende? Porque a gente, pessoal, isso foi escondido da gente, né? Tinha livros, coisas explicando, né? Hoje em dia aí, por causa da experiência, tem surgido aí espiritualistas, pessoas que estão tendo essas experiências e estão percebendo, né? Que não é só, a gente não é só esse corpo, a gente está usando o corpo, o nosso espírito, a nossa consciência, né? Foi o que aconteceu comigo, né, pessoal? Vocês sabem aqui, vocês mais antigos, a minha experiência, né? A saída do corpo, de vez em quando eu tenho aí, tá? Tem uma saída do corpo e como é que se diz? Quando a primeira vez que eu saí, que eu vi meu corpo lá, eu digo, eu tava querendo ir pro banheiro, eu não sei qual é o banheiro, né? O banheiro espiritual. Porque o corpo ficou lá deitado e o eu acho que o corpo tava tão cansado que ele não reagiu, né, pessoal? Quem reagiu foi o meu espírito. Mas aí me fez cair uma ficha muito grande. Eu não sei se essa ficha caiu verdadeiramente ou tá caindo ainda, tá? Que foi o quê? Que quando eu saí do corpo, né? Porque a gente pensa que a gente só pensa quando tá no corpo, o cérebro, né? Tem os cerebelos aí, né? Os neurocientistas que acredita que a pessoa só pode estar pensando se ela tá ali com o cérebro, né? Porque ela não sabe quem é verdadeiramente a pessoa. Ela pensa que a pessoa é isso aqui, ó. Então, a pessoa é isso aqui nessa realidade. E aqui fora daqui. Então, é o que acontece quando a gente tem a saída do corpo, acontece um EQM, né? O nosso espírito ele está lá pensando. Então foi quando eu olhei, eu digo, eu estou pensando, aqui eu estou pensando, mas meu corpo está lá, o cérebro está lá. Como é que pode? Entende? Então, isso como é que fez? É um quebra de paradigma de pensamento, tá? Agora, tem muitas pessoas que não tiveram essa experiência, então ela não acredita, né, pessoal? Ela não acredita nessas coisas até acontecer com ela, né? Ou se não acontecer, quando ela deixar o corpo, né? E vai deixar, né, pessoal? Vai morrer, né? E o espírito vai sair. Quando o espírito dela estiver lá fora, ela vai perceber. Se ela não perceber a morte dela, tá?
ela vai ficar pensando que tem um corpo, ela vai pensar que ainda está nesse plano físico, o espírito dela, né? Entende, pessoal? Então a gente tem que entender todas essas nuances, tá? Falando essas coisas, porque eu sei que tem pessoas, tá, pessoal, que ainda não tiveram essa experiência, tá apegado a, as coisas aqui da matéria, tá? Sabe? Mas tá tudo certo. Mas quando você ir crescendo espiritual e despertando, pode acontecer como é que se diz? Uma experiência dessa espiritual com você. Ou então você, né, vai ter um conhecimento verdadeiramente dessas coisas espirituais, tá? Mas é assim, tá? Deus sabe todas as coisas que vai se passando nas nossas vidas, tá? E Ele vai nos orientando, né? Nos capacitando para a gente entender todas as coisas, para tudo contribuir para o nosso bem, tá, pessoal? Hoje não tenho meu chá aqui, vou tomar um pouquinho de água, tá, pessoal? Para a gente começar. Hoje é feriado, né, pessoal? Eu sei porque eu vejo as pessoas agitadas, tá? Eu vejo a movimentação das pessoas, né? É assim, pessoal. Essa é a programação, principalmente aqui no Brasil, tá? Eu sei que isso aqui não é só aqui na Bahia, tá? O Brasil todo aí, feriado, essas coisas tudo, tem esse tipo de movimentação em todos os lugares. Então eu percebo as pessoas ficam mais movimentadas, né? As coisas aí, som alto. Então é feriado, né? Ou se não for feriado, é final de semana, né? Então a energia vai aumentar um pouquinho aí, porque as pessoas vão ficar agitadas, né? É a programação dessas pessoas. Essas pessoas estão nesse nível de consciência, tá, pessoal? A gente que está em outro nível, essas pessoas acham a gente estranho, pessoal. Eu mesmo não sigo aí, eu só percebi que era feriado porque as pessoas estavam agitadas. Eu digo, deve ser feriado de alguma coisa. Então, quando eu fui ver, né, é feriado aí. Porque também eu não sigo esse calendário aí, tá? A gente sabe que a gente vive no tempo de Deus, tá? Vocês sabem o tempo de Deus? Eu já preguei o vídeo aqui, tá? Aqui no meu canal, tá? Então, a pessoa vai ficar mais agitada, então isso vai trazer uma movimentação de energia, tá, pessoal? Eu espero que não tenha energia, né, de briga, de confusão, de coisas, tá, pessoal? Eu sei que as pessoas vão estar se entorpecendo de bebidas, né, lícitas e ilícitas também, tá? E aí, tá, pessoal? Pode acontecer qualquer coisa, porque essas pessoas estão na frequência dos espíritos aí, tá? Os espíritos podem usar para fazer qualquer coisa aí. Mas pedindo sempre a Deus que livre a gente, né? E a nossa família desses mal, dessas coisas, tá? Nos livrar disso. Não tem o que fazer, pessoal. É a programação que a humanidade entrou. Você vê, as pessoas trabalham aí chega esse feriado, ficam assim, ó. Você viu que eu falei, foi no outro vídeo, né, da bondade, né? Que eu falei que eu saí, as cadeiras, tudo assim, já no meio das pessoal, né? E uma comelância, uma bebedeira, as pessoas falando alto. Mas é assim, é a programação das pessoas, é a programação. Até mudar essa programação dessas pessoas, tá? É a programação que a humanidade entrou.
É assim, chega final de semana, trabalha como escravo, depois chega final de semana, é isso aí, pessoal. Tá certo, pessoal? Dessa introdução aqui, né? Falei sobre quem é a gente verdadeiramente, nossa, nosso espírito, né? E agora a gente vai para o nosso tema, né? Que a gente vai para a terceira parte, que é o quê? Terceira parte do tema que a gente está falando, que é o que é a resistência egóica espiritual. E por que não podemos vibrar nessa oposição? Então, eu acho que você já tem ideia, né, pessoal? Para responder essa pergunta aqui. Essas duas perguntas. Mas o que é que ele fala que é essa resistência egóica espiritual? Ele fala resistência egóica espiritual é um conceito que é falado na psicologia, psicanálise e na espiritualidade, que descreve uma oposição interna do ego. Então, é uma oposição, que é a nossa falsa identidade. Não. Então, pessoal, o nosso ego é a nossa falsa identidade. Esse ego aqui que a gente constrói, esse ser humano, esse avatar que ganha um nome, né? Meu nome do meu avatar, vocês sabem, né? Tá aí no canal, Samuel. Samuel de Jesus. Então, esse é meu nome dado para o meu avatar aqui nessa realidade, tá? O meu espírito é outros 500 aí que tem que pagar, tá? Então, ele fala, é a falsa identidade no sentido limitado do eu. Então, é um sentido limitado do eu, a nossa falsa identidade. O eu inferior. Então, é o eu inferior. É o nosso eu inferior. Porque existe um eu superior que a gente é a nossa identidade verdadeira, né? Então, eu superior, centelha divina, né? Como é que o eu sou, tem vários nomes aí, tá? A alma divina. Então, tem vários nomes que é dado para essa nossa parte divina, espiritual, né? De luz, tá, pessoal? O nosso espírito. E é a parte que vem da fonte, que vem de Deus. Por isso que Deus está onde, pessoal? Um dia eu estava vendo um podcast, o cara perguntando, aonde está Deus que deixa essas coisas acontecer aqui, que não sei o quê. Ele não sabe onde está Deus, tá, pessoal? Ele não sabe que Deus está na consciência dele. E ele está perguntando porque ele está afastado de Deus, ele está afastado dessa essência aí. A maioria das pessoas, tá, pessoal? Eu estava vendo aí no podcast, tá? Então ele fala, é o eu inferior, que fala de uma luta que o ego trava com a nossa identidade divina. Então, tá lutando a nossa parte, o eu inferior, com o eu superior. Por quê? O eu inferior quer ficar preso aqui à matéria, ele quer fazer o desejo aqui. E o eu superior, o espírito, nosso espírito elevado, ele quer fazer a vontade de Deus. Então, você acha que não tem uma luta? Então, a luta já começa com a gente mesmo. Então, a gente tem uma luta interna e tem uma luta externa, que os espíritos que estão por aqui. Tá? Vocês sabem, né, pessoal? Vocês acreditando ou não, é assim que está funcionando as coisas. Eu não acredito não, irmão. Tá certo. É a sua maneira de
Seu nível de consciência, de entender agora aí tá certo. Mas o espírito não vai deixar de existir, não vai deixar de atuar na vida? Não vai deixar. Você acreditando ou não. Entende? Aí ele fala, é a nossa identidade divina. Então, trava a luta com a nossa identidade divina, que é conhecido esse processo como despertar espiritual. Então, quando a gente entra nesse processo, pessoal, começa essa luta. E aí, vou fazer a vontade de Deus ou vamos fazer a vontade da carne? Ah, eu quero cair na carne, irmão Samuel. Vamos cair na carne. A gente tá livre. Você tá livre. Tá livre. Então vamos. É para isso, pessoal. É para isso a nossa liberdade. É para a gente cair na carne. Entende, pessoal? Então precisa de um equilíbrio. Não é que a gente não vá viver essa vida desse avatar aqui, pessoal. A gente vai viver. Vai buscar a energia, as coisas que, né? Mas de uma forma equilibrada, com equilíbrio. Por isso que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Entende que esse caminho do equilíbrio, o espírito é que domina a carne. Não é que a carne domina o espírito. Entende, pessoal? Então, o problema das pessoas é que agora o que domina ela é o ego aí, é a carne, é o desejo, esse homem do desejo. Então, o espírito, né, foi chutado para escanteio. Então, e isso faz o que, pessoal? Essas pessoas entrarem nesse processo contrário. De ela entrar no processo de ir despertando, ela entra no processo de não evolução espiritual da consciência dela. Aí começa a entrar, ter ansiedade, depressão, vazio existencial. Ela não sabe quem é ela está perdida aqui nessa realidade. Então, ela começa a entrar nesse processo, tá? Aí o que mais? Então, é o processo do despertar espiritual, que é uma entrega à essência divina ou uma transformação interior. Então, a, o despertar espiritual, ela é entrega para essa essência, a nossa essência divina, a nossa alma, né? Que representa também a transformação, é quando a gente se transforma. O espírito começa a sobressair sobre a matéria, sobre o nosso ego, sobre a carne. Porque enquanto a matéria tiver domínio sobre a sua vida, então você ainda não é um ser espiritual que está dominando o seu desejo, o ego, as coisas, entende? E a gente está nesse processo, tá, pessoal? De ir dominando e largando essas coisas. Entende, pessoal? Então, a gente está nesse processo. Por isso que a gente, às vezes, cai aí, a gente está preso a algumas coisas da matéria, né? Alguns vícios. Tem gente que tem vício, pessoal. Mesmo ainda que passou pelas igrejas religiosas, ainda continua com os vícios. Porque não consegue, o espírito não consegue sobrepor a matéria. Ele ainda é dominado por isso. Então, tem que trabalhar consciencialmente, né? A gente se espiritualizar para que você tenha um domínio, tá, pessoal? Então, aí você é desprendido da Matrix. Porque a Matrix é isso aí, pessoal. Ela domina você pelas coisas da matéria. Por isso que vai oferecer coisa da matéria. A tentação, você viu a tentação de coisas, foi coisas materiais. Tá?
E a gente usufrui, a gente gosta, pessoal. Quem é que não quer ter uma boa vida? Quem é que não quer ter dinheiro? Quem é que não tem? Entende? Mas quando a gente cai nessa ilusão, isso acontece com a gente. Foi o que aconteceu com os líderes pastores. Por causa do dinheiro, né, que é um papel aí, por enquanto, né? É um papel, daqui a pouco não vai ter mais nem papel, tá? Para você pegar no dinheiro. Por causa desse papel aí, olha o que aconteceu com muitos líderes aí. Não é fácil, tá, pessoal? E se a pessoa não abrir a consciência, não despertar, ela não vai perceber isso. Ela vai achar normal o que ela está fazendo. Os líderes aí acham normal o que eles estão fazendo. É normal, irmão Samuel. Todo mundo aí, por isso que teve uma pessoa aqui. Ah, irmão Samuel, mas todo mundo faz isso, você tem que fazer também. É porque todo mundo faz, eu tenho que fazer? Todo mundo agora tá aí no bar, tomando aí as bebidas aí, ouvindo música num som alto aí com as mulheres. Aí eu tenho que fazer isso também? Você entende, pessoal? Então, mas porque é de coisa religiosa, aí acha porque um tá fazendo, acha que é certo eu também fazer. É assim, tá, pessoal? Os evangélicos pensam assim, tá? É incrível. Então ele disse, é uma relutância da mente. Então a mente luta, né? Em abrir mão das crenças antigas, do controle e de uma visão materialista do mundo. Então não quer abrir mão disso aí, tá? Preferindo manter em sua zona de conforto. Então, ele não quer abrir mão, é aqui mesmo, quer estou apegado à matéria, deixa eu aqui na matéria, tá, irmão Samuel? Eu digo, tá certo, pode ficar aí à vontade na matéria. Agora, o seu tempo é limitado aqui, tá? Uma hora você vai sair daqui. É o que eu falo, tá? Então a gente viu isso aí na primeira, segunda, não foi, pessoal? Segunda parte. E agora a gente vai para a terceira, aonde a gente parou aqui. Ele fala: isso pode acontecer quando o indivíduo toma consciência sobre si mesmo, se torna responsável pelo fim da antiga e velha condição, no qual, né, é chamado de mudança. Então, você entra nesse processo de mudança, porque você toma consciência dessas coisas. Então, é o despertar, né, pessoal? A pessoa tomar consciência é porque ela despertou. Enquanto você não toma consciência, você não vai entrar nesse chamado de mudança, que é o chamado do despertar, que é conhecido também pelo reconhecimento da verdade. Então, o processo da mudança do despertar é quando você tem um reconhecimento da verdade. Então, você aceita a verdade. Você reconhece e aceita a verdade na sua vida. Você começa a andar sobre essa verdade. Aí sim, tá, pessoal? Vai havendo mudança na sua vida. Mas se você tem a resistência com a verdade, fica rejeitando, não quero ouvir, não quero saber disso que esse irmão Samuel está falando. Não quero ouvir a palavra de Deus. Não. Então, quando você fica resistindo esse conhecimento da verdade, você não vai entrar nesse processo de mudança. Entende? Você precisa tomar consciência de si. É o despertar da consciência. Por isso que eu só estou falando aqui para aqueles que estão despertando. Olha aí, pessoal. Né? Eu abri um canal, lembra que eu falei aqui que eu abri um canal para atender as pessoas de baixa renda igual a mim, né? Que moram em periferia, para eu ensinar essas coisas espirituais. Mas veja que as pessoas daqui, além de não ter tempo, não está em outra frequência, não tem desejo nem de ouvir essas coisas. Gente da minha própria família também, você vê,
Eles conhecem, eles sabem que eu gravo o vídeo aqui falando de espiritualidade. Nem eles. Imagine, pessoal, a maioria das pessoas de baixa renda. Olha aí, estão em outra frequência, estão tudo aí procurando se encharcar de bebidas, de outras substâncias aí, né? Ilícita. Está procurando aí. Então, porque estão no ego, pessoal. Essas pessoas estão aí carnalmente, tá? A consciência dela nem sabe que tem uma consciência. Sabe nem que ela é um espírito. Pelo menos alguns, né, que foram para esses conceitos religiosos, já ouviu falar alguma vez sobre isso. Entende, pessoal? Você deu para perceber como eu criei para isso, para ensinar essas pessoas. Por isso que aqui é graça não pagar curso nem nada, tá? Porque uma pessoa aqui do meu canal disse, olha, o que está ensinando aí é bem profundo, né? Isso aí daria um curso, né? Daria dinheiro, né, pessoal? Estaria ganhando dinheiro com isso, tá? Daria dinheiro. Pessoas iam pagar para ouvir essas coisas que eu estou falando aqui. Mas eu estou aqui aberto, gravando, grátis para o YouTube, para vocês aprenderem sobre essas coisas. Mas olha o meu público. Meu público tem poucas pessoas que é de baixa renda. Tem poucas pessoas. A maioria são pessoas que, entende? Por causa do nível de consciência. É por causa do nível de consciência, por causa da frequência também. É porque também não entrou nesse chamado também, não despertou. Então, por isso que meu público é mais um pouco nível elevado. Até mais do que eu, né? Pessoas aqui, bem-sucedidas aqui, têm mais dinheiro do que eu. Tá? Aí ele fala, terceira parte, né, pessoal? Ele fala, o fato de criarmos essa resistência é porque ao longo da nossa vida aqui nessa realidade, a gente tem tido toda uma postura centrada nessa falsa identidade. Então, é por isso que isso acontece, tá, pessoal? Acontece com a gente que a gente se apega à nossa identidade aqui, nosso ego, por quê? Toda a nossa vida, né, ao longo da nossa vida aqui, nessa realidade, a gente tem tido toda a postura centrada na falsa identidade. Então, por isso que todo o sistema aqui é composto para alimentar essa falsa identidade. Que é a falsa identidade? Você sabe, né? É o nosso ego, né? Nosso lado egóico aí. Que é uma identidade, é o eu inferior, né? Dessa realidade. Então, a gente é centrado. É por isso que muitas pessoas nem acreditam que ela tem um espírito. Ela pensa que é o corpo. Ela só vai perceber isso quando ela morrer, ou tiver um EQM, ou tiver uma saída, ela vai perceber que existe algo a mais. Tá? Aí ele fala, centrada na falsa identidade em razão da ignorância, né? Em razão do que a gente está nessa ignorância, né? É o nível de consciência que a gente está na ignorância, a gente não sabe que a gente é espírito, tem outras realidades, a gente está ignorante a isso. E ainda para contribuir com essa ignorância das pessoas, né? As pessoas tinham informações antigamente, foram tudo escondidas. Agora, a gente tem que dar graças a Deus pelo Espírito de Cristo, o Espírito de Deus que está guiando as pessoas na verdade. Porque se não fosse esse Espírito, a gente estaria aqui na confusão perdido, tá, pessoal? Porque veja como as religiões, as perturbações, cada um aí agindo de qualquer forma.
É isso, por causa da perturbação. Foi isso que o inimigo fez, tá? Para a gente não ter uma compreensão da verdade, a gente ficar na ignorância, né? Essa é a razão também. Essa ignorância é inconsciente. Então, a ignorância é quando a gente está inconsciente das coisas. Por isso que a gente tem que o despertar o quê? Despertar da consciência é isso, é sair dessa ignorância, sair desse nível de inconsciência para o nível de consciência, de perceber algo mais além do que essa realidade. É isso que tem que acontecer, tá? Porque senão a gente fica preso mesmo, tá? É uma prisão aí mental, uma prisão que as pessoas aí, ó, curte, bebe, ela é escravo, ela trabalha achando que essa vida é normal, seguindo um calendário que não é o calendário normal, entende? Sem reclamar, sem nada, tudo obediente ali, tá? E aí vai. Mas quando ela desperta, começa a questionar, começa a incomodar, como eu aqui. Começa a incomodar. Então, esse cara tá pensando diferente. Oh, não, a religião fala assim. Por que você tá fazendo assim? Ah, não precisa de igreja. Ele agora vem dizendo que não precisa de igreja. Mas a religião foi sempre ter um templo para as pessoas ir. Entende? Então, é saindo totalmente do contexto que as pessoas vivem. Então, por isso que as pessoas acham ignorante, acham a gente doido, tá, pessoal? Porque tá nadando de encontro à maré. Então, todo mundo tá indo na onda, né? E a gente tá indo contra a onda. Então, por isso que não é fácil, por isso que a gente tem que fazer um esforço danado, pessoal, tá? Então, a ignorância é inconsciente. E esse é um estado comum dessa egoicidade. Então, egoicidade. Então, da nossa identidade egóica, né? O cara, essa palavra é boa. Esse é um estado comum, então, que a maioria das pessoas estão vibrando, né? É um estado que a alma dela está, que é esse estado egoicidade, né? Que é a identidade egóica. Ele fala com o qual a gente confunde com a nossa verdadeira identidade da alma. Então, as pessoas confundem porque ela confunde que ela é a alma, mas ela confunde que ela é essa pessoa aqui. E ela não é, pessoal. Tem muitos, tá? Pela inconsciência, ignorância. Ela só vai perceber isso quando ela morrer, tá, pessoal? Talvez nem ela deixando o corpo, ela vai perceber que ela morreu. Porque tem muitas pessoas que chegam assim, a morte dela, a pessoa ainda fica dentro de casa, a alma dela fica dentro de casa. Ela acha que está morando no lugar ainda, mas ela já está morta. Eu acho que eu vi até um filme, né? Que retrata isso. A pessoa morre, ela não sabe que está morta, né? Aí fica querendo se comunicar com a família, com as pessoas, e ela aí vai tomando consciência, né? O espírito dela vai tomando consciência. Eu acho que eu estou morto, as pessoas não falam comigo. Ela morreu e nem percebeu. Então, tem muitas pessoas que estão tão inconsciente, tá, pessoal? Ela não acredita que ela é um espírito tal. Então, quando ela morre, ela não percebe que ela passou para o outro plano espiritual, tá? Porque os espíritos do plano espiritual, ele consegue nos ver aqui, pessoal. Aí essa pessoa ficou assim, querendo falar com a pessoa no filme, né? Eu vi um filme que falava sobre isso. Eu me esqueci até o nome do filme, né? Eu assisti esse filme por causa disso, por causa que eu vi que a pessoa morreu, aí ficava, né, presa nessa realidade pensando que estava com o corpo. É interessante, né, pessoal?
Então, você vê os Hollywood, ele sabe disso. Então, ele está retratando isso no cinema. Ele sabe que é isso que acontece com as pessoas. Tá? Então, aí ele fala, com o qual a gente se confunde com a nossa verdadeira identidade da alma, com o qual a gente se identifica. Então, é o qual a gente se identifica com essa parte de identidade egóica. Mas era para a gente se identificar com a nossa alma. A gente ter consciência disso, quem é a gente, né? Então, porque a gente aí vai viver essa vida aqui, não só pensando nessa vida, a gente preparando a nossa alma para o mundo vindouro, né? Como a Bíblia fala, né? O mundo vindouro, né? Então, a gente vai viver a vida. Então, você vê que as pessoas vivem a vida aqui, parecendo que ela só tem essa vida aqui, pessoal. É um desespero de ganhar dinheiro, é um desespero de ter as coisas. Ah, eu vou morrer, eu quero aproveitar logo. Aí sai desesperada, tentando, fazendo coisa aí, dizendo para aproveitar porque ela vai morrer. Então, tem pessoas que vivem assim, tá, pessoal? E é o nível dessa ignorância, dessa consciência, tá? Ah, o que mais? Ele fala, por isso, nós precisamos nos colocarmos a nossa atenção acima dessa mente egóica. Então, a gente, né, principalmente vocês que são espirituais, tá, pessoal? A gente sempre, a nossa mente, nos colocar acima dessa mente egóica, dessa matéria. Não, a nossa mente não está voltada para simplesmente só para essas coisas da matéria. A gente equilibrar. Então, a gente pensa aqui como nos manter na matéria, mas o nosso foco verdadeiramente é espiritual. É assim que a gente tem que fazer, até o momento de a gente desprender desse corpo, o seu espírito, a sua alma. Você acha que você vai desprender do corpo ou não, pessoal? Porque tem muita gente que acha que não vai desprender do corpo. Por isso que ela fica, ai, não quero morrer, ai, eu não sei o quê. Entende? Por isso que porque ela quer ficar no corpo, ela quer que a alma, o espírito dela fique presa eternamente nesse corpo, nessa dimensão. Ela não sabe que tem outras dimensões. Então ela quer que fique presa. E isso que o inimigo vai fazer. Vai prender muita consciência, muita alma no próprio corpo dela para ficar sendo escravo nessa realidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? A gente está trabalhando para melhorar a nossa vida e tentando trazer consciência para essas consciências. Mas isso depende dela, tá, pessoal? A gente não pode se envolver a isso. É com Deus, o convencimento é do Espírito, tá? A gente não pode fazer com que a gente empurre goela abaixo, tá? Aqui não é religião, a religião que ensinou dessa maneira, tá? Então ele fala, por isso nós precisamos colocarmos a nossa atenção acima dessa mente egóica. Então precisamos colocar nossa mente acima. Para o quê? Para perceber o movimento dessa mente egóica. Então, quando você está com a mente espiritualizada, você percebe o pensamento da mente egóica, onde quer levar você para essa situação. Ó, meu neto pedindo água aqui. Calma, meu neto, vai derrubar aqui. Bota aí o copo certo. Vá assim. Aí. Tchau, vou tomar um gole. É isso, tá, pessoal? Meu netinho chegou aí. Aqui tá calmo, tá vazio, não tinha ninguém. Agora parece que chegou minha filha aí, com meu neto, tá, pessoal?
Mas vamos continuar. Então, o que é que ele fala? Quando a gente coloca acima, a nossa mente está nas coisas de cima, é por isso que a Bíblia está lá. Paulo está falando, pensar nas coisas de cima, não nas coisas da terra, né? Ele está mandando a gente pensar, então nossa mente tem que estar no patamar acima. Então, começar a ter coisas elevadas, pensamentos elevados, né? Não com a mente voltada só para as coisas materiais, que a gente sabe que é passageiro. É por isso que ele disse: pensar nas coisas que são eternas, não aquelas coisas que são passageiras. Entende, pessoal? Então veja que os apóstolos eles estavam levando as pessoas a serem espirituais, não serem pessoas materiais, tá? Estava levando as pessoas. Agora eu fico surpreso é que esses que dizem que estão pregando o evangelho tá trazendo um evangelho totalmente terreno. Eu fico olhando assim, eu digo, oh, como assim, pessoal? Então, eu só pude perceber isso porque eu despertei, tá? Se eu não despertasse, eu estaria também no meio aí, também no ego, a mesma coisa. Deu para entender, pessoal? Então, ele fala isso, que quando a gente coloca acima a mente nossa, além da mente egóica, para perceber o movimento dessa mente egóica. Então, a gente percebe até o movimento da mente egóica, que está produzindo essas imagens, essas crenças, esses padrões de comportamento. Então, você percebe que o ego está querendo levar você para esse tipo de comportamento. Você, epa, não, não é por aí. Deus quer outra coisa, a espiritualidade quer que a gente ande. Então você já começa a pensar diferente, já começa a fazer o caminho contrário. E isso vai requer luta, né? Porque às vezes o desejo vai começar a impulsionar você. Então começa a luta. E aí começa a sua resistência egóica espiritual. Meu Deus, aonde que eu fui me meter? Aonde que eu fui amarrar meu jegue? Fazer igual aqui na Bahia. Aonde é que eu fui amarrar meu jegue, pessoal? Mas a gente está aqui. A gente já encarnou, já está na encarnação. Então, o que é que a gente tem que fazer? Agora, tomar consciência, tá? Do nosso propósito, O que é que a gente veio fazer de tomar consciência? É o que a gente tem que fazer agora, pessoal. Não tem mais o que fazer. Você já está encarnado. Você está na encarnação já. E aí, vai chutar o pau da barraca? Eu já pensei muitas vezes, tá? Em chutar o pau da barraca. Você sabe o que é chutar o pau da barraca, pessoal? Ou então chutar o balde para cima, né? É jogar tudo para o alto. Não vai resolver nada, tá, pessoal? Você vai andar em círculo. Você não vai sair dessa que a maioria dos espiritualistas fala, da roda de Sansara. Sansará, né? Tem uns que falam Sansará, Sansá. Então você não vai sair. Você chutando balde, ficando nervosinho, você fazendo o que você quiser e não vai adiantar nada. Você vai ficar preso à sua consciência. E é isso que os inimigos estão querendo, tá? Você fique preso mesmo, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala? Produzindo essas imagens, então, produz imagem, né? Crenças nesse campo mental, então isso é tudo no campo da mente, mental. E essas padrões de comportamento, então, o qual gera padrões. Então, por que as pessoas agora, feriados, estão se comportando dessa forma? É à toa, pessoal? Ou foi alimentado esse estilo de vida, esse padrão?
foi alimentado. Por quê? Por filme, por notícia, por música, né? Os influenciadores, os comportamentos, para levar essas pessoas a se comportarem dessa forma. Então, tá? E se vocês levado a essa você é influenciado por essas pessoas não têm consciência, então você entra no jogo que eles querem que você faça, tá? Então, padrões de comportamento é só e só é quebrado quando evoluímos a nossa consciência. Então, esses padrões só é quebrado quando a gente evolui a consciência. Então, o que é que a gente faz para evoluir a nossa consciência, pessoal? É a gente encher na barriga de feijão, é a gente ir no churrasco, é assim que a gente expande a consciência, pessoal? Não tem como, né, pessoal? Então, a gente precisa trabalhar, tá? A nossa consciência. É o que a gente está fazendo aqui. Estudando vários temas, tirando toda a dúvida, tirando a sujeira, a contaminação, né? Que a gente foi contaminado aqui. Você sabe que a gente está contaminado, né, pessoal? E a gente agora está descontaminando, então, tanto o corpo quanto a alma e o espírito também. A gente está tirando essa contaminação para a gente se tornar santo, puro, para o Criador. Vocês sabem disso, né, pessoal? Ou não sabem? Se vocês não sabem disso, vocês estão dormindo. Então, meu próximo tema aí vai ser, eu vou falar sobre o que é essa contaminação aí, né? Que a gente está contaminando, essa contaminação espiritual, do espírito, da nossa alma. Não só do nosso espírito, né? O corpo também. Então, olha o tipo de comida que a gente está comendo agora, pessoal. A água. Estamos contaminados. Então, por que que agora a espiritualidade, Deus, né, tá dando conhecimento às pessoas, né, até cientista, médico, estão percebendo isso e estão falando, né? Estão indo a público falando. Pessoas estão tendo conhecimento de como purificar essa água, de como a gente obter um alimento mais saudável. Então, por quê? Porque, né, as indústrias, principalmente a indústria alimentícia, está envenenando o nosso corpo, está contaminando a gente. Para a gente, como é que se diz? Isso vai fazer com que a gente não se espiritualize também. A gente saia da frequência, porque os alimentos naturais que Deus deixou faz com potencialize a nossa espiritualidade. Então, se você come um alimento que é prático, né? Diz que aí que teve a achar até parece que diz que os hambúrguer, né? É feito de plástico. Então veja, pessoal, as pessoas estão comendo plástico, né? Que a maioria gosta daqueles hambúrguer aí. Entende? Então comendo plástico. Então, plástico não é feito para estar no nosso organismo. Então, o que é que vai produzir, pessoal? Teve até uma perita, né? Perita do... né? Daqueles do nicotério, né? Ela diz que a maioria dos seres humanos agora não estão se decompondo. Então, o corpo da pessoa na Terra não está se decompondo. Por quê? As pessoas estão comendo plástico. Então, o plástico no ambiente, ele demora de se decompor. Então, o que é que acontece, pessoal? A pessoa come plástico, então o corpo dela se torna de plástico. Então, ela morre
E aí o que é que acontece quando a pessoa morre aqui, o corpo físico dela? Cava 7 palmos, né? Cava lá e joga o corpo lá para o quê? Para levar um tempo ali para decompor a decomposição, para depois aí só sobra o quê? Os ossos da pessoa, né? Mas essa perita, ela desembalsamou vários corpos, os corpos ainda estão inteiros. Os corpos não se decompôs. Entende, pessoal? Então, porque ela percebeu, então ela fez a perícia e percebeu que as pessoas estão ingerindo plástico. Então, por isso que a gente tem que estar contaminado, tá, pessoal? Tá contaminado. Então, a gente só quebra esses tipos de comportamento quando evoluímos a nossa consciência. Tudo isso é desfeito, né? Então, tudo, a maneira como você pensa, então, quando você evolui, então é desfeito. Tudo isso desaparece. Porque a base da mente egóica é essa inconsciência. Então, quando você passa a ter consciência, você destrói a base da sua mente egóica, do seu ego. Por isso que tem que despertar. É por isso que a minha luta aqui, a minha maneira aqui para despertar a sua consciência. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Eu não sei, não tem para onde correr. Você quer que eu corra para onde? Me diga aí, para alguma religião, para algumas coisas aí? Não tenho o que fazer, tá? Sim, meu neto, é o quê? Vai lá, sua mãe vai colocar a roupa. Tomou banho. Tomou banho, pessoal. Para se refrescar. Então, a base da mente egóica é essa inconsciência. Então, quando você sai da inconsciência, então você quebra tudo isso. Você começa a perceber as coisas, você começa a maneira da espiritualidade na sua vida. Entende? Então, o que mais, pessoal? Ele fala, então, não é de mudança que nós precisamos, é de reconhecimento sobre quem ou quem na verdade, né? Sobre quem na verdade é você. Então você precisa reconhecer quem é você, pessoal. Se você fica se identificando com o ego, você acha que você é isso aqui, você tem dificuldade de entender essas coisas. Aqui, ó, esse vídeo mesmo aqui não é para todo mundo. Uma pessoa que não tem conhecimento dela vai ficar assim, o que é que Samuel está falando? Meu Deus, eu não sei o que é que ele está falando. Nossa, pessoa, por isso precisa do espírito, precisa você estar uma pessoa no processo do despertar. Então, precisa para entender essas coisas, senão não entende nada, pessoal. Você está na inconsciência. Então, você tem que ter conhecimento, né? Precisa reconhecer sobre quem é, na verdade, você. Quem sou eu? Quem eu sou? Uma vez que isso não esteja claro, você não despertou a consciência. Então, se você não sabe quem é então, você não despertou, você está perdido ainda. Porque o desperto, ele sabe quem é ele sabe o que está fazendo. Ele sabe qual é a frequência que ele tem que produzir. Ele sabe. Então, se você não sabe quem eu sou, fica perguntando quem eu sou, aonde está Deus, né? Então, quando você fica assim, não está claro, né, quem você é, então você não despertou a consciência. Precisa, tá? E estará sempre se confundindo e se identificando com o ego. Então, sempre você vai estar se confundindo com o seu ego,
que é o seu eu inferior, que é esse homem aqui do desejo. É isso que é o despertar. É você saber quem é você. Você é um espírito, você está aqui numa missão, você sabe o que veio fazer, você veio fazer aqui. Então é isso que é estar desperto. Não é ficar se apegando às coisas do ego. Então você ainda não despertou. Pode estar até no processo de despertar, mas precisa despertar isso. Entende, pessoal? É o que ele está dizendo aqui. Que você não despertou. Então, se não está isso claro na sua mente, você não despertou a consciência. E estará sempre o quê? Se confundindo a sua identificando com seu ego e gerando comportamento equivocado. Então, gerando comportamento do ego, que não é um comportamento espiritual. Então, ainda você não é espiritual. Ainda você não despertou a consciência. Entende? Você pode estar até no processo, ouvindo essas coisas espirituais, mas o despertar é você entender isso. Quando você entende isso, pronto, pessoal. Você é uma pessoa desperta e agora você vai trabalhar para a sua evolução espiritual. Tá? O foco é você, tá? Não é outras pessoas. Ah, eu vou salvar as pessoas. Ah, eu vou fazer. Nunca faça isso, tá? A gente não vai salvar ninguém. A gente pode contribuir para o despertar da pessoa. Mas se a gente verdadeiramente vibra nesse despertar, aí a gente pode contribuir. Mas a decisão é sempre da outra pessoa. Para você não ficar nessa síndrome de querer, eu vou salvar o mundo. Ah, eu vou salvar, gente. Eu quero salvar vocês. Não entre nessa, tá, pessoal? Isso é uma frequência de ignorância, tá? E eu sinto muito, tem muitas pessoas que gostam de vibrar aí, tá? Aí ele fala comportamento equivocado. Esse é um comportamento equivocado do ego, né? De querer salvar o mundo. Aí ele fala, esse comportamento é uma internalização desses equívocos. Então, é essa internalização desses equívocos que você percebe, né? Equívoco interno, dessa identificação com toda essa confusão interna, porque você está confuso, você não entende quem é você. Aí ele fala, confusão interna psicológica da mente egóica. Então, a mente egóica sempre levando você para não fazer a vontade do Criador, né? Criando esses equívocos, essa confusão. E é por isso, tá? Se você não acredita nisso, a Matrix, ela sabe, então ela prepara tudo para vocês ficarem presos à mente egóica. Se vocês não acreditam, eles acreditam, tá? Por isso que tem gente aqui me bisolhando, né? Como é que aqui na Bahia fala, tá me olhando, me bisolhando, eles sabem o que eu tô falando. Tá? Eles são mais espirituais do que muitas pessoas. Essas pessoas que fazem o mal aí, tá? São mais espirituais do que muitas pessoas. Por isso que você vê os clipes, as músicas, tudo é falando sobre esse comportamento espiritual do homem. Vocês não querem acreditar, não? Vocês não querem ser crentes, não querem ser espiritual? Essas pessoas mas só que ele está no lado contrário da força. Está do lado, né, do inimigo, tá, pessoal? Mas eles são espirituais, tá? Para aqui, pessoal, então a gente parou aqui, vou marcar aqui, né? Mente egóica, a gente parou aqui. Quarta parte, né? Porque essa já é a quarta parte. Meu pai! Pronto.
Termina de gravar já? Não, estou terminando aqui meu negócio, já tem gente querendo falar aqui comigo, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, né? Obrigado aí vocês novos aí, comentaram nos meus vídeos, deram like, obrigado. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!